esse sentido que diz aqui, a palavra no original, tromos, é você estar diante de algo, estar extasiado, você, sabe, às vezes a gente não fala assim, eu fiquei paralisado, de tão surpreso, de tão, algo assim tão grande. Então, aqui fala que nós devemos desenvolver essa salvação, como que é? Amazement, maravilhado, né? Então, a nossa salvação, aqui está dizendo que nós desenvolvemos ela contemplando, quando nós olhamos e ficamos maravilhados com aquilo que Deus tem feito por nós, né? Eu fico maravilhado, eu não esqueço, eu estava voando para a Califórnia, né? Dei uma cochilada no avião e acordei, eu estava passando por umas montanhas ali, depois do estado de Nevada, e ainda era, né, ainda estava na estação fria, tinha neve no topo daquelas montanhas, e eu olhando aquela paisagem maravilhosa, sabe, comecei a chorar, porque extasiado diante de tanta maravilha, né, daquilo que Deus preparou para nós e fez. Então, esse é o tremor, na verdade. Então nós transformamos quando nós contemplamos a beleza de Deus, quando nós contemplamos as maravilhas, o poder de Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, né? Então essa forma, é isso que nos constrange, é isso que nos transforma, é esse saber, é olhar para Deus, é o que nos transforma, né? Então, como eu falei, talvez você ache que é algo muito simples, né? Falar, só olhar para essa serpente aqui, só ficar olhando para Deus, como é que eu vou ser mudado, pastor? Não sei, mas de alguma forma você passa a introjetar, aquilo passa a fazer parte de você, você olha tanto para aquilo, que você começa a absorver, a se alimentar, aquilo passa a ser parte da sua constituição física, e você é transformado, você começa a metabolizar o próprio Deus, né? Contemplar, eu coloquei aqui, é muito mais que simplesmente olhar para algo, mas é ter uma atitude semelhante àquele que fica extasiado diante de uma paisagem, né? Muitas pessoas olham com indiferença para o Cristo. Quem olha com indiferença não pode ser mudado. Quem é transformado é só aquele que tem sido atraído por Ele. Quem fica embevecido, deslumbrado, encantado, fascinado com a palavra, com a verdade, com o caráter e com a glória de Deus. Então, como eu falei, você pode vir para um culto aqui e você não sair daqui sem ser alimentado. Você simplesmente, só mais uma palavra, né? Só mais alguma coisa, né? E quer dizer, você não se alimentou. Mas aqui contemplar é você realmente ter olhos, né, para prescrutar, né, para você dissecar aquela imagem, né? Você realmente se alimentar daquela beleza que você enxerga, né? É assim que nós desenvolvemos essa transformação. Quando você adora com sinceridade, você contempla. Quando você ora, você também contempla. Quando você medita e o seu coração é incendiado, você contempla. Quando ouve uma ministração da palavra e a palavra se torna viva, né, e você tem os seus olhos abertos, você está contemplando. Semana após semana, quando somos lavados pela palavra, a ruga do pecado e da morte vai sendo removida, e nós nos tornamos de glória em glória semelhantes a Cristo. Amém? Então, a importância do contemplar, dá até uma mensagem, né? A importância de contemplar, sabe, nós somos contempladores, sabe, é tão bíblico isso. Você sabe que Adão foi colocado em que lugar quando o homem foi criado? Sim, mas como que chamava? Como que a Bíblia chama? No jardim do Éden. O que você faz num jardim? Você contempla, você desfruta, né? Então, veja, tem tudo a ver, está tudo na Bíblia. Nós somos chamados para sermos contempladores. Quando nós contemplamos, nós somos transformados. Sabe, nós precisamos aprender a contemplar a beleza do Senhor, aprender a contemplar o Senhor em todas as coisas na nossa vida, sabe, isso vai metabolizar e vai nos trazer mudança de glória em glória. Amém? Eu coloquei aqui algumas coisas, o que não é
transformação, né? Algumas ideias erradas das pessoas a respeito de transformação. Então, primeira, transformação não é uma mera mudança exterior, né? Não é uma mudança de maquiagem, né? A verdadeira transformação, o metamorfos, é uma mudança de dentro para fora. Como eu te falei, é uma mudança bem mais demorada, mas é uma mudança verdadeira, né? Às vezes a pessoa faz a maquiagem, né? Faz a chapinha, saiu na chuva, acabou a chapinha. Você sabe, tem muito irmão que fica de chapinha. Primeira chuva que vem na igreja, acabou a maquiagem, né? Se mostra, fica com tanta vergonha que vai embora, não volta mais. Você sabe, muita gente que sai da igreja, depois se arrepende, não volta por causa de vergonha, né? Por quê? Mostrou a chapinha, choveu, mostrou a chapinha, caiu a maquiagem, né? Então, quer dizer, mudança verdadeira, ela não é exterior, mas a metamorfose, ela é interior. O que mais? Não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. Eu não sei se eu vou explicar mais lá na frente, mas deixa eu falar agora, porque se eu não explicar mais na frente, já vai estar explicado agora. Mudança de comportamento versus mudança de natureza. Mudança de comportamento, se eu pedir para você mudar algo, o seu comportamento, sem antes você mudar a sua natureza, eu vou estar forçando você a ser algo que você não é. Então, como que eu vou, meu Deus, me dá um exemplo fácil para poder explicar isso. Veja, eu posso chegar para o meu filho e falar para ele assim: olha, filho, você tem que tomar banho. É um comportamento, tomar banho. E aí meu filho, ele obediente, ele vai lá e toma banho. Mas ele apenas mudou o comportamento, ele não mudou a raiz, não mudou a natureza, ele não entendeu. Então o dia que eu não falar para ele tomar banho, ele não vai querer, ele não vai tomar banho. Ele simplesmente, porque ele só mudou o comportamento. Agora, o dia que ele entender a necessidade, ele vai, mesmo o dia que eu não falar, ele vai fazer. Ficou bem pobre esse exemplo, né? Deu para entender? Veja, nós temos que mudar, buscar uma mudança de natureza. Sabe, eu sou crente, eu não bebo. Por que eu não bebo? Eu bebo é um comportamento, mas porque me mudou a natureza. Não porque eu não posso, mas porque eu não quero, entendeu? Porque se você muda o comportamento, você pode continuar com a vontade. Você só vai reprimir a sua vontade, né? Então, a religião, ela exige uma mudança de comportamento. E veja, não é que nós não ligamos para comportamento, mas nós não combatemos a mudança de comportamento. Nós estamos interessados na mudança de natureza. Então, o irmão vem para cá, para a igreja, ele está aqui, acabou o culto, ele saiu ali fora e acendeu um cigarro. O pastor não vai falar nada? Eu não vou falar nada, porque eu não estou interessado em mudar o comportamento, estou interessado em mudar a natureza. O dia que ele mudar a natureza, o comportamento vai ser mudado. Entendeu? Então não adianta você dar. É como um médico, né? Você está tossindo. Tudo bem, ele pode dar tosse é um exemplo horrível, né? Porque a gripe, ela se cura, você só alivia os sintomas para não te incomodar, mas ela cura sozinha. Mas é uma doença que você vê o sintoma e você vai tratar o sintoma e não a doença. Você não resolve o problema, você só maquiou o problema. Você resolveu o sintoma ali, mas a doença continua. Então a religião, ela está sempre tratando do sintoma, está sempre tratando o comportamento das pessoas. O cristianismo, a verdadeira transformação, ela muda a natureza das pessoas. É uma mudança metabólica, genuína, interna. Por isso, nós não damos a ênfase no comportamento. Né? Às vezes a gente ouve falar, quer dizer que aí na videira pode pecar, pode fazer isso, não pode, mas veja, eu não vou ficar brigando com o comportamento, porque o problema não é o comportamento, o problema é a natureza. Eu tenho que levar a pessoa a entender, a ter revelação disso, e aí sim ela vai fazer. Senão, sabe qual é o problema que você vai fazer? Sabe, tem muita igreja que tem essa questão das roupas, né? Então a pessoa lá na igreja ela usa uma roupa, mas fora do culto, quando não está perto dos irmãos, ela usa outra.
Se tornou apenas um comportamento na frente dos crentes ainda, mas não houve uma mudança. Ela não entendeu, ela não se sente constrangida em colocar roupa indecente. Ela só se sente censurada quando está num grupo, então ela muda o comportamento, mas não mudou a natureza, porque ela continua querendo usar uma roupa escandalosa. Entendeu? Nós temos que buscar a mudança de natureza e não de comportamento. Então, às vezes parece, né, que a gente não liga, mas não é que não liga, é que não adianta, eu vou ficar lutando contra coisa que não tem sentido. Aliás, o problema maior é eu vou perder essa pessoa, porque eu vou estar forçando algo para ela, eu vou estar forçando a barra. Porque se eu não mudar a natureza da pessoa e quiser mudar o comportamento, você está forçando a barra com a pessoa, mais do que você está fazendo a obra de Deus na sua força, na base da pesada, no chute, no pé na porta. Não é assim que funciona, não é assim que o Espírito Santo trabalha. Entenderam? Terceira, transformação bíblica não é reprimir o pecado, mas é expressar a Cristo, né? O problema das pessoas é, eu não posso, pastor, eu me converti, o que eu não posso fazer, né? Irmão, não se preocupa com o que você não pode, preocupa com o que você vai ser, né? Então a gente não está preocupado em reprimir o pecado, a rigor, né? Na verdade, nossa preocupação é nos encher de Cristo, né? Às vezes a gente quer lutar com a carne, com armas carnais, né? A gente quer medir força com o pecado. Deixa eu falar, não funciona. Você destrói a carne com as coisas que são do Espírito, né? Nós devemos nos encher do Espírito e não nos enchei-vos do Espírito, não satisfazer a concupiscência da carne. Deixa eu achar esse versículo aí. Concupiscência da carne, concupiscência. Concupiscência é desejo, né? Tão simples, né? Mas botaram essa o versículo é assim: andei no Espírito, andeis no Espírito. Eu só quero achar a referência aqui. E jamais satisfazei a concupiscência da carne. Gálatas 5, é isso? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Para você se preocupar para não cumprir a concupiscência da carne, olha, você se preocupa aí para não pecar, viu? Você já viu Paulo escrevendo para os coríntios isso? Cuidado para não pecar, viu? Cuidado. Não, eles não ficam preocupados com isso. A preocupação é o quê? Enchei-vos de Deus, andai no Espírito. Sabe, é essa que deveria ser o nosso foco. Sabe, às vezes nós ficamos olhando para o que não deve fazer, não é assim. Você sabe que Deus, Ele criou o nosso cérebro, Ele conhece, né? A psicologia ela é interessante, ela fala o seguinte, que como que funciona alguns sinais que a gente interpreta no cérebro. Se eu falar para você, não pensa num elefante rosa, já pensou, né? Então não funciona essa negação. Eu não posso pecar, não posso pecar, não posso. Pequei. Você está tão focado nisso. Como é que Deus faz? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Contempla que você vai ser transformado. Então, a transformação bíblica não é reprimir o pecado. Por isso que nós não damos ênfase para o pecado. Você sabe, teve uma irmã que foi embora aqui da igreja por causa disso, né? Ela foi muito sincera, tá? Foi muito sincera da parte dela. Pastor, vocês não falam as coisas nessa igreja. Como assim não fala, irmã? Não, não sei, a sua pregação é muito, muito light. Você não fala de pecado, você não fala que a gente vai para o inferno. É porque eu trabalho para Deus, não para o diabo, né? Quem fica falando de pecado do inferno é o diabo, né? Mas eu achei interessante, ela queria uma igreja onde ela saísse mal todo domingo, porque o pastor dá de dedo na cara, você vai para o inferno mesmo, essa raça de víbora, você vai, porque você está pegando. Veja, a Bíblia não manda fazer isso,
A Bíblia diz olhar para Deus. Veja, o tempo que eu gasto aqui no domingo é para falar de Cristo. Imagina que eu vou perder tempo falando de pecado, falando do diabo, porque não é assim que funciona, não é olhando para o pecado. Então a transformação bíblica não é você ficar olhando, não é você ficar reprimindo, não é você ficar pensando nos seus pecados. Por isso que a gente não fala sobre isso, mas é você ficar olhando, é você falar de Cristo. Então, à medida, como nós lemos aqui em Gálatas, à medida que você se enche de Cristo, você vai tomando o lugar que era do pecado. Amém? Então, mais uma vez esse versículo: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Nossa preocupação deve ser andar em espírito, deve ser olhar para Deus. Somente essa, irmão. Não se preocupe com o pecado. O pecado vai, acredita em mim, vai se tornar cada vez menor na sua vida, à medida que você estiver andando em espírito, olhando para Cristo. Quarto, a verdadeira transformação não é uma obra humana. Eu coloquei aqui, nem sua e nem de outros, né? Você sabe que, como pastor, tem algumas coisas que acontecem muito, né? Uma delas é o povo achar que você tem o poder de mudar alguma coisa, de transformar alguma coisa na vida de alguém. Aí o filho adolescente começa a ficar rebelde, e o pai fala assim: eu vou levar você para conversar com o pastor. Como se o pastor tivesse algum poder de pegar aquele filho adolescente da pessoa e transformar a vida dele, né? E eu fico pensando, né? Muitas vezes a pessoa... Por que muitas vezes nós temos adolescentes fora da igreja hoje? Porque a igreja teve a infância inteira para poder ensinar ele a ser apaixonado por Jesus e não ensinou. Aí quer chegar na adolescência e quer segurar a pessoa, né? Quer que do dia para a noite ele seja apaixonado por Jesus, mas negligencia toda a infância, né? Quando a criança estava lá na escola dominical, todas as oportunidades que a igreja teve para poder despertar naquele jovem, né? Aí quando chega a adolescência reclama que ele vai embora da igreja, né? Graças a Deus que nós temos experimentado algo diferente no nosso ministério, jovens que são apaixonados e intensos por Deus, né? Agora teve o carnaval lá no Brasil, e eu tenho, né, um grupo onde eu converso com os pastores, né? Todas as igrejas lotadas de jovens, né? Adorando de uma forma muito linda, muito intensa. Eu lembro que eu era jovem, irmãos, eu ia para retiro, a gente só pensava em fazer bagunça. Retiro para nós era jogar futebol, era ficar na piscina, era namorar com as meninas da igreja, era só coisa errada. Eu fico olhando os jovens de hoje e vejo assim uma paixão. Os jovens vão lá para orar, gente. Vai para o retiro para orar e ficam orando a noite inteira na vigília e ora. Eu falo, gente, ninguém vai segurar essa turma. Eles vão experimentar grandes coisas, coisas que a minha geração não soube dar valor. Esses jovens desde cedo têm experimentado o sobrenatural de Deus, né? Então, mas veja, a transformação, ela não é obra da carne, ela não é obra humana, não é você quem vai se transformar. Você não tem que estar se preocupado com o que você é hoje, mas você tem que estar olhando para Cristo. Você sabe, toda vez que você está preocupado com o que você é hoje, você está olhando para si, e quando você está olhando para si, você deixa de estar olhando para Cristo, né? Aliás, tem coisas que a gente não pode olhar para si, né? Tem alguns lugares que eu vou, às vezes é muito alto, ou às vezes alguma coisa que se eu ficar olhando muito em volta, eu sei que vai dar problema. Então eu fico quietinho, focado onde eu tenho que ir, ou algo que eu tenho que fazer, e que o negócio funciona. Mas às vezes a gente fica tão preocupado com o aqui, o agora, com as circunstâncias, e nós nos deixamos levar por isso, né? E como eu falei, não é obra dos outros, né? A gente tem que parar de achar que alguém tem poder de mudar a vida de alguém. Deixa eu dizer, pastor nenhum tem poder de mudar a vida de ninguém, irmão nenhum. Você sabe, o único que pode nos mudar é o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus. E quinto, né, a transformação pelo Evangelho é uma obra divina que exige a nossa cooperação. Eu coloquei cooperação, mas deixa eu mudar aqui, que exige o nosso consentimento
talvez para ficar mais claro, né? Porque talvez cooperação você ainda acha que tem alguma coisa que você possa fazer, né? Não, a única coisa que Deus exige, que Deus pede, é o seu consentimento. Eis que estou à porta e bato. Você só tem que abrir, entendeu? Você só tem que falar: Senhor, me transforma, entendeu? Você só tem que virar o seu pescoço e olhar para Jesus. E acredita em mim, tem gente que ainda, para muita gente, isso ainda é muito difícil. Para muita gente é muito difícil vir num curso como esse aqui, é muito difícil vir num culto, muito difícil participar da célula, sabe? Mas eu quero dizer que está tudo aí, é só você querer. Hoje em dia, né, nós nunca tivemos tanto acesso a tanto conteúdo, a tanta informação como nós temos hoje, né? Você pode, eu vou preparar uma palavra como essa, eu pesquiso, né, como eu falei, eu acho o original da Bíblia no grego, você escuta o que você quiser, você acha que está tudo na nossa mão, basta a gente querer, mas tem que olhar para Cristo. Então aqui, a verdadeira transformação, isso aqui nós já falamos, né? É preciso retirar o véu, né? 2 Coríntios 3,18, a primeira condição para ser transformado é ter o rosto desvendado, né? Ele está falando a respeito da velha aliança, da aliança da lei, né? O que é a lei? É tudo que eu faço com o objetivo de conquistar o favor de Deus, ou seja, o favor merecido, que eu mereço, que eu conquistei. Lei é tentar merecer o favor de Deus, ou seja, na lei a bênção é de acordo com o nosso esforço, de acordo com o nosso merecimento. Então todos que vivem com base nesse merecimento, debaixo da lei, do esforço próprio, né? Essas pessoas vivem debaixo da lei. Então é aquela ideia de que você precisa cumprir as condições para merecer a bênção. Você então precisa se abandonar, deixar esse conceito para que você possa ser transformado. O primeiro passo para que você consiga enxergar a Cristo, você tem que tirar esse véu, o véu do merecimento, o véu da justiça própria, né? Que é a lei. Segundo, contemplar apenas o Senhor, né? Não é suficiente tirar o véu, mas nosso espelho tem que estar virado para o Senhor, porque para que a imagem dele seja impressa, nós temos que estar virado para ele. Lembra que para onde você contempla, você se torna aquilo, né? Eu li o Salmo 115, né, que fala que aqueles que adoram os ídolos se tornam semelhantes a eles. Mas você sabe, tem muitos ídolos, né? Eu falei do dinheiro, né? A pessoa fica com cara de dinheiro. Novela, já viu aquelas pessoas que assistem tanto novela, mas que se alimentam de novela, começa a ficar, o comportamento delas fica igual aquelas mulheres de novela, né? As intrigas, as coisas, porque está se alimentando daquilo, né? Infelizmente eu sou de uma geração que se alimentou daquela novela da Rede Globo chamada Malhação, né? Que conseguiu ditar pensamento, moda, comportamento, né? Quanto essa geração tem provado de destruição, né? Porque se alimentou dessa porcaria durante tanto tempo, né? Então nós precisamos contemplar o Senhor. Então, e aqui, né, aquilo que eu falei, não adianta você olhar para si mesmo. Você sabe que a religião, a pregação da lei, ela pede para que você olhe para si mesmo, né? Então o tempo inteiro, o que a religião fala? Olha como é que você está se comportando, não é? Olha como é que foi a sua semana, o que você andou fazendo? Você não estava lá, mas o Senhor estava vendo, viu? O Senhor viu aquilo que você fez. Você pode falar isso no culto, que vai ter uma meia dúzia que vai levantar a mão. Eu tinha um amigo, não sei se eu posso contestar, ele era do mundo, né? E ele tinha um jornal lá no Brasil, aquele jornal assim, bem assim, que ganhava dinheiro de forma bem desonesta, muitas vezes chantageando, né? E ele fala, não sei se era verdade ou não, porque às vezes ele estava precisando de dinheiro, e ele botava assim uma notinha no jornal assim: empresário visto saindo no motel com uma amante, semana que vem eu conto quem é, mas não dava outro, alguém ligava para ele durante a semana, só jogando verde, alguém mordia a isca e ia lá,
dar um dinheiro para ele ficar quieto, mas ele nem sabia quem era, ele só escrevia lá aleatoriamente, alguém mordia a isca. Empresário famoso da cidade, visto saindo do motel com a amante, semana que vem eu falo quem é. Aí aparecia alguém lá querendo, né, comprar o silêncio dele, sendo que ele nem sabia quem que era, né? Não sei se era brincadeira ou não, mas veja, a religião, aliás, o diabo, ele sempre tenta fazer nós olharmos para nós mesmos. Então, o tempo inteiro nós somos tentados a nos avaliar, né? Agora, você sabe que na Bíblia tem uma passagem, pastor, aqui, eu já estou me adiantando as perguntas, né? Que o apóstolo Paulo fala, examine o homem a si mesmo, né? Realmente, se você for olhar lá, acho que é 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo fala da ceia, será que é isso? 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo está repreendendo aquelas pessoas lá da cidade de Corinto, porque, você sabe, eles iam para a ceia era uma refeição, né? Hoje em dia a gente come só um pãozinho, né? E uma tacinha, isso mesmo, 1 Coríntios 11, mas o que acontecia? Lá era uma refeição, então os irmãos iam lá para a ceia e era uma comelância, e os caras tomavam vinho até ficar chapado. Você imagina o cara saindo do culto bêbado, né? Não, esse culto aqui foi uma beleza, tal. E aí o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, você vê aí se você está sabendo o que você está fazendo, porque essa ceia, ela não é comelância, essa ceia é em memória do Senhor. Então você checa aí se você está entendendo o significado dela. Você está entendendo? Aqui a Bíblia fala, examine o homem a si mesmo. Deixa eu achar onde. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, o que era para as pessoas examinarem? Examinar se ele sabia o que ele estava fazendo. Não estava dizendo assim, você tem que ver se você é digno de tomar a ceia. Deixa eu dizer, lá em Apocalipse fala que João viu o livro e falou que não havia homem nenhum que era digno. Então veja, nenhum de nós é digno. Então a questão não é, porque ele fala aqui de tomar a ceia indignamente, não é a questão se você é digno ou não, é se você está fazendo de forma indigna, se você está sendo indigno, se você está banalizando algo que é espiritual. E ele fala, por causa disso que há entre vocês muitos doentes e outros já dormem, né? Nós sabemos que dormir é morrer. Aí, está vendo, pastor? Porque eles tomavam a ceia em pecado, estavam morrendo, Deus estava castigando. Não está dizendo nada disso. Paulo está dizendo o seguinte, que eles não tinham, isso é uma pregação também, tem no nosso canal no YouTube, onde eu falo com isso, chama-se, o título acho que é tome da ceia dignamente. Paulo está dizendo o seguinte, que por não saber o significado espiritual daquilo, o que é a ceia? O que é o corpo de Cristo? Isaías fala que por causa das nossas doenças, que Cristo levou sobre si as nossas doenças. Agora, eles estavam fazendo aquilo sem discernimento, e estavam tomando a ceia, e Paulo falou, olha, porque vocês não estão entendendo o que está acontecendo, a ceia, tem gente doente, mas não era para ter ninguém doente, porque se vocês tivessem discernimento do que vocês estão fazendo, ao tomar a ceia, vocês seriam curados, entendeu? Porque vocês não têm, então ele fala, por isso que há entre vós doentes, e outros já dormem, por isso que vocês estão doentes, porque vocês não estão fazendo, vocês não têm discernido, não entenderam o que é a ceia do Senhor. Então, o que eles estavam fazendo não é questão de ser digno ou não de tomar a ceia, é questão de fazer indignamente. Então, a única vez que você vê na Bíblia falando para olhar para si mesmo, ele está dizendo o seguinte, olha, verifica aí se você entendeu o que você está fazendo. Não está falando para você examinar seus pecados, né? Sabe? Deus me permitiu, né? Tudo é graça, né? Maravilhoso isso, né? Passar por muita igreja, né? E é uma denominação que eu fiz parte um tempo,
Dia de ceia era aquele dia que chegava todo mundo com aquele peso, né? Um dia que era para ser de alegria. Aliás, a Bíblia fala que Jesus falou, fazer isso em memória de mim. Mas o dia de ceia era o quê? Dia de você lembrar de você. Era o pior dia. Eu chegava na igreja já cabisbaixo, contrito, porque era o dia, não de lembrar de Cristo, era o dia de você lembrar dos seus pecados. Agora não foi para isso que Deus fez a ceia, né? Jesus falou para fazer a ceia para lembrar dele, então devia ser o dia mais alegre, mas o que o homem fez? Se transformou no dia de lembrar dos seus pecados. A Bíblia não manda você lembrar disso, não manda você olhar para si mesmo, amém? Por que eu estou falando isso? Para dizer que nós nunca devemos olhar para nós devemos olhar para o nosso representante. Eu vou falar a respeito disso, mas eu vou falar um exemplo que não está aqui na apostila. Você sabe, no Velho Testamento, todas as pessoas pecavam, obviamente. Mas então, como é que o homem era salvo? Ele não era salvo por obediência da lei no Velho Testamento. Você sabia disso? Ele já era salvo por crer. O homem no Velho Testamento era salvo pela fé, porque ele cria em Jesus Cristo. Ele só não sabia o nome, não sabia que era Jesus Cristo, mas ele acreditava no Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Por isso, Deus falava assim, olha, toda a família de Israel, uma vez por ano, deve oferecer um cordeiro em sacrifício para tirar os seus pecados. Então, se toda a família tinha pecado, então, ela não podia ser salva pela obediência da lei, porque ela pecava. Ela era salva porque ela acreditava que o Cordeiro de Deus, né, aquele Cordeiro levava o pecado dela. Então, todo ano, né, é chamado Dia do Perdão Nacional, do Yom Kippur. Até hoje os judeus comemoram. Toda a família tinha que ir lá diante do sacerdote, levar um cordeiro, e aí ela impunha as mãos sobre aquele cordeiro. Aliás, não podia ser qualquer cordeiro, né? Tinha que ser um cordeiro sem defeito, né? um novilho, um cordeiro novo, não podia ter defeito nenhum. E tudo isso aponta para Jesus Cristo, né? Mas eles acreditavam, então eles eram salvos pela fé deles, né? E aí eles impunham a mão sobre aquele cordeiro e eles tinham que acreditar que os pecados passavam dele para aquele cordeiro, e aí o sacerdote matava aquele cordeiro, aspergia o sangue, e aquela família estava perdoada por 1 ano, né? Você vê que hoje tem crente que fala que o seu perdão não vale nem por saiu daqui, está perdoado, escorregou ali na casca de banana, xingou, já não está mais perdoado, né? Mas veja, o que importava para que você fosse perdoado ali? Era o cordeiro. Então Deus, ele não trata com você, ele trata com o seu representante. Se a família chegasse diante do sacerdote, o sacerdote examinou o cordeiro e falar, não, esse cordeiro aqui não serve, ele tem um defeito, ele tem isso apontando para Jesus, hein? Ele tem um pecado, eu não posso aceitar esse cordeiro. Então essa família não era perdoada. Mas se ela chegasse com o cordeiro e o sacerdote, não, esse cordeiro serve. Então essa família podia saber que ela estava perdoada. Então veja, Deus, ele lida com o nosso representante. Agora eu pergunto, quem que é o nosso representante hoje? É Jesus. Por isso que a Bíblia fala que, porque Jesus Cristo foi aceito por Deus, por isso essa é a nossa confiança, de que nós também seremos aceitos por Deus, porque Ele é o nosso representante. Então veja, nós ainda não chegamos lá, mas nós já sabemos que deu certo, porque o nosso representante já foi na frente e foi aceito. Então agora Deus não vai mais julgar a gente, Ele não vai mais examinar, deixa eu olhar para a Cláudia, deixa eu ver a vida dela. Não, Ele não olha para você, Ele olha para o seu representante. Como é que foi o seu representante? Quem que é? É Jesus. Jesus teve pecado? Não, Ele foi aceito, então eu sou aceito, por causa do meu representante. Deus sempre lida com representante. Então, qual que é a estratégia do diabo, da velha serpente, do capiroto, do cão, desse infeliz, condenado? Qual que é a estratégia dele? Fazer você olhar para você. Mas você tem que olhar para o seu representante, porque não depende de você. Não é nada do que você faz. Sabe, gente, a gente tem que sair dessa paranoia, não tem nada a ver conosco. Tem uma música que eu gosto, chama assim, tem tudo a ver com Ele.
tudo Cristo. Cristo é o nosso representante. Você sabe que até o pecado não depende de você? Você sabe, a gente acha que a gente se tornou pecador o dia que nós pecamos, né? E aí tem gente que fala assim, a criancinha não tem pecado, tadinha, né? A criancinha não tem pecado. Veja, você não se tornou pecador o dia que você pecou. Vamos pegar o exemplo de uma laranjeira, né? Você plantou ali a árvorezinha e aí começou a nascer, né? Aquela plantinha bem pequenininha. Eu pergunto para você, ela já é uma laranjeira ou não? Já. Ela não vai ser uma laranjeira no dia que ela der a laranja. Ela já é. Entendeu? Você já nasce pecador. Não importa, talvez você só vai... E olha, isso é muito bem cedo, viu? Porque criança... Eu lembro que com 6 meses o meu filho já mentia, já dissimulava, já desobedecia. Mas... Você sabe, você não se tornou pecador o dia que você cometeu o seu primeiro pecado. Você só manifestou o primeiro fruto. Mas desde que você nasceu, você já era pecador. Então, o seu pecado, a sua condição de pecador, não tem nada a ver com o que você faz. Você é pecador não porque você pecou, mas porque você nasceu pecador. Porque Adão pecou. A Bíblia fala que porque... que a transgressão entrou no mundo por causa do pecado de um só homem, né? Deixa eu achar aqui, eu coloquei na apostila, só não estou achando disso. Olha lá, Romanos 5,19, você quer abrir aí? Está na página seguinte, Romanos 5,19, lá embaixo, em cima da letra C. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Ou seja, você se tornou pecador pelo que você fez? Não, você se tornou pecador por causa da desobediência de um só homem. Como que é o nome desse infeliz? Adão. Por causa da desobediência de Adão, você se tornou pecador. Não pelo que você fez. Mas isso é injusto demais. Como, Deus? Eu nem fiz nada, nem vi a briga, agora eu sou condenado. Não, mas deixa eu falar, Deus também fez uma coisa maravilhosa. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Por causa da obediência de Adão, você se tornou pecador. Da desobediência. Por causa da obediência de Cristo, você se tornou justo. Você entendeu que não tem nada a ver com o que você faz? Não tem nada a ver com o que você faz. Você não é pecador porque você pecou. E você também não é justo pelas obras que você faz agora. Você se tornou pecador por causa de Adão e você se tornou justo por causa de Jesus. Então Deus sempre lida com representante. Adão, quando pecou, ele representava toda a humanidade ali. E Jesus Cristo, quando cumpre toda a justiça e toda a obediência, Ele está ali representando todos aqueles que creem no seu nome. Então é o nosso representante. Mas a estratégia do diabo qual que é? Fazer a gente olhar para nós, esquecer que nós temos um representante. Fazer a gente olhar para os nossos defeitos. Mas essa é uma tática que não tem sentido, porque na verdade nós não somos aceitos por causa de nós. Nós somos aceitos por causa do representante que nós escolhemos para nós. Aliás, só um parênteses aqui, tá? Quem vive na lei não usa o representante. Porque quem vive na lei está dizendo o quê? Eu vou ser julgado pela minha atitude. Você está me entendendo? Eles falam que creem em Jesus, mas veja, ele fala que crê em Jesus, mas que para ser salvo ele tem que cumprir a lei. Então, na verdade, não depende de Jesus, depende de você cumprir a lei. Então você está dizendo assim, eu não preciso desse representante. Eu quero que Deus me julgue pelas minhas atitudes, pela minha justiça própria. Entendeu? Então, tem tudo a ver com a graça. Quando você entende que em você não há justiça, você
você fala, não, eu não dou conta, eu prefiro então escolher um representante, alguém para me representar lá diante de Deus. E você escolhe Jesus. E a Bíblia fala que pela fé nós nos tornamos justiça de Deus em Cristo Jesus. Simplesmente por acreditar. Então nós devemos olhar para Cristo e não para nós. Amém? Contemplar não é apenas olhar. Na nova aliança, você não é transformado pelo seu esforço, nem pelo quanto você se empenha em cumprir a lei. Na nova aliança, você é transformado sem esforço. É algo que acontece de forma espontânea pelo poder de Deus. Se você contempla o Senhor da glória, algo da sua glória é transmitido a você. É um pouco de glória hoje, outro tanto amanhã, até que sejamos completamente tomados pela plenitude de Deus. Marcos 4, 26 fala algo muito interessante. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então as coisas do reino de Deus são assim, a gente não sabe como, porque não é algo que está ao nosso alcance. Você sabe, existe um tipo de transformação que o homem dá conta de fazer, né? Tem pessoas, por exemplo, que são adictas, né, viciadas em álcool, vão para Alcoólicos Anônimos e elas, com muito esforço, elas conseguem se libertar do alcoolismo. Mas deixa eu dizer, a transformação que Deus vai fazer não depende de você, é totalmente divina. A sua função é apenas sentar e ficar olhando, literalmente, ficar olhando, contemplando para o Senhor, contemplando até que a imagem dele comece a ser implantada dentro de você, assim que a sua mente vai sendo transformada. Então a terra é o nosso coração, né? Aqui nessa parábola de Marcos 4, 26, parábola não, esse ensinamento de Jesus, né? E a semente é a palavra de Deus. Então toda vez que a semente entra no nosso coração, que a palavra entra, o que nós temos que fazer? Dormir e acordar, até que a semente da palavra germine na nossa vida. Basta apenas a gente ser semeado, né? Deus é quem dá o crescimento, né? O apóstolo Paulo fala também, né, que um é o que semeia, o outro é o que rega, mas é Deus quem dá o crescimento, né? Deus é quem faz crescer. Ok, vamos então para quinto ponto, a fé correta produz o comportamento correto. Então, eu já entrei um pouco nesse assunto, falando a respeito de mudança de natureza e mudança de comportamento. Todo comportamento é resultado de uma crença, de um valor. Então, quando nós mudamos os nossos valores, quando nós transformamos a nossa mente, automaticamente a consequência disso vai ser transformar o nosso comportamento. Por isso o nosso foco não deve ser a transformação do comportamento, mas sim a transformação do padrão de pensamento, do valor que faz a gente ter aquele comportamento, né? Sabe, eu já li um bocado de livro, né? E isso é interessante, que são verdades que hoje até o mundo secular já se apropriou dela, né? Então já li muitos livros, né? De autoajuda, né? E é interessante que eles falam muito a respeito de crenças erradas, né? De pessoas que aprenderam, até o mundo secular está replicando isso que a Bíblia fala, né? Que nós precisamos substituir nossos valores, substituir as nossas crenças para que a gente possa romper em algumas áreas da nossa vida, né? Me lembro que tem um livro muito interessante, chama Os Segredos da Mente Bilionária, né? E esse autor, ele fala algo interessante, ele fala que o que nós temos de dinheiro, né, é algo que é determinado no nosso subconsciente. Ele fala assim, olha, você tem aquilo que você é confortável, aquilo que você se sente bem. Então tem pessoas que, por incrível que pareça, né, que ela vive com muito pouco. Se você der para ela 100 milhões de dólares, ela vai se sentir desconfortável, ela vai dar um jeito de botar para fora e sumir com aquele dinheiro, porque ela se sente confortável vivendo com $1.000 por mês.
faz sentido isso? Aí ele dá o exemplo daquelas pessoas que ganham prêmios na loteria e depois de alguns anos o cara voltou a ser aquele zero. Então ele fala assim, você precisa mudar o seu subconsciente, né? Você precisa mudar a sua mente para uma mente milionária, que automaticamente você vai se sentir confortável com dinheiro e você vai parar de se auto-sabotar. Vocês já ouviram essa palavra de auto-sabotagem? Isso é uma das coisas mais comuns, gente, que acontecem. Eu estou falando de psicologia aqui, né? Mas tem tudo a ver com a Bíblia. Nós nos auto-sabotamos. Você sabe, tem coisas que às vezes a gente está indo bem, mas parece que algo nos freia, né? Por quê? É o nosso inconsciente nos auto-sabotando, por causa de N traumas às vezes que nós tivemos, né? Às vezes uma palavra semeada na nossa vida, né? Talvez até de um parente nosso, você nunca vai ser feliz, você vai arrumar um homem que vai te maltratar, sabe? E aí aquilo entra no seu cérebro e aí você é casado com um homem que te trata bem, mas o seu cérebro rejeita aquela pessoa, você não sabe por quê, mas você não se dá bem com ela, porque aquele software que foi colocado lá no seu cérebro só vai dar certo a hora que se encontrar com aquela semente que foi implantada lá. O que é isso, irmão? Sofisma. São coisas que foram colocadas. Por isso que você vê o que hoje os psicólogos estão falando, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás na Bíblia. Você precisa derrubar essas fortalezas na sua mente. Você precisa dar lugar. Agora, você vai substituir pelo quê? Aí, essa é a diferença. O mundo substitui por outros valores mundanos e nunca está satisfeito. Nós vamos substituir pelos valores de Deus, que estão na palavra de Deus. Nós vamos renovar a nossa mente com o Evangelho de Cristo. E esse é o software que vai nos trazer tudo de bom, que não tem perigo de dar bug, né? De dar algum problema. Então, esse é o processo de transformação da mente. Crer corretamente é importante, porque a sua fé afeta cada aspecto de sua vida. Todo comportamento é resultado de uma crença. Esse processo de mudança de crença é uma mudança da mente, que a palavra de Deus chama de arrependimento, né? Lembra que eu falei que arrependimento é metanoeu, ou seja, uma mudança de pensamento. Então Jesus Cristo falou que a única forma de você entrar no céu, porque veja, você sabe que as pessoas estão esperando pelo reino de Deus, né? E de fato, a Bíblia fala que o reino de Deus vai se manifestar visivelmente depois depois da grande tribulação, quando Jesus Cristo vier estabelecer o seu governo aqui na terra, né? Do Monte Sião ele vai governar todas as nações. Amém? Quantos creem nisso? Mas Jesus falou que o reino do céu já era chegado. Então às vezes nós estamos esperando por algo que já está aqui. Você sabia disso? Que você já pode viver no reino dos céus. Você não precisa esperar morrer para viver no reino dos céus. Mas qual que é a condição de você... Agora, como que é esse reino então? Primeiro, não é um território físico. Os fariseus perguntaram para Jesus, mas onde é que fica esse teu reino? E Jesus falou, ninguém vai dizer o reino do céu está aqui ou acolá. Porque o reino dos céus é um ambiente espiritual. Agora, nós podemos viver nele. Como é que nós vivemos no reino dos céus? Ou usando a linguagem bem que está na sua Bíblia, como é que você entra nesse reino? Mudando a sua mente pelos valores do reino. Você entendeu? Bem, quer ver um exemplo que vai ficar muito fácil? Eu falo para a Andressa que tem pessoas que vivem aqui, que moram nos Estados Unidos e vivem no Brasil. De alguma forma, algumas pessoas conseguiram criar uma redoma, uma bola de cristal, e você entra na casa dela, o sabonete é do Brasil, o shampoo é do Brasil, a TV que está passando lá é a Rede Globo, o cara come pão francês com manteiga todo dia de manhã, come bife acebolado com feijão. De alguma forma, eu não posso nem falar da Havaiana, que a Havaiana eu uso aqui porque é muito boa. Mas shampoo, um dia desse eu vi aquele shampoo seda, a $7. A Andressa falou, quem que compra? Eu falei, você está à venda porque alguém compra. Pô, os melhores shampoos tem aqui, o cara me paga $7 num shampoo seda. É gostar demais do Brasil.
Então veja, você pode morar geograficamente nos Estados Unidos, mas continuar vivendo no Brasil. Vocês concordam comigo que isso é possível? Eu conheço meia dúzia de gente que consegue essa façanha, né? Mas veja, vamos usar o oposto. Vamos supor que você esteja vivendo num lugar muito ruim. Os Estados Unidos é um lugar bom para viver, né? Mas vamos dizer que você esteja vivendo num lugar muito ruim. Vamos dizer que você esteja vivendo na terra, em Sodoma, né? Mas a Bíblia fala que você pode viver no reino dos céus, mesmo estando aqui. Uau! Você entendeu? Jesus falou: eu vim trazer o reino dos céus. O reino dos céus já é chegado. Então, como é que eu vivo no reino dos céus estando nessa terra? Quando eu coloco os valores do céu na minha mente. Quando eu começo a pensar como os cidadãos do reino dos céus. Quando eu começo a pensar como Cristo. Quando eu começo a enxergar as coisas do ponto de vista celestial. Então, eu começo a olhar de cima para baixo, como se estivesse olhando dos céus para a terra. Então, você já pode viver no reino dos céus. Não espera, começa a viver hoje no reino dos céus. Mas isso depende de você trocar o software, depende da sua mudança de mente. Então, a vida de arrependimento é isso. Arrependimento é a mudança de mente, a mudança de valores. Então, o tempo inteiro nós precisamos estar abertos, né, e prontos para meditar na palavra e dispostos a mudar a nossa mudança, né? Que mais? Como que eu vivo no reino do céu? Vivendo pela justiça de Cristo, entendendo, né, que a justiça é Cristo e não nós, não depende daquilo que nós fazemos, né? Eu li Romanos 5,19, né, que é pela obediência de Jesus Cristo que nós nos tornamos justos, né? Que mais? Rejeitando a introspecção. O diabo, ele sempre vai querer te chamar a atenção para aquilo que você é, né? Você sabe que o diabo, ele trabalha dessa forma, né? É interessante, lá no Éden, eu fico pensando, né? A Bíblia fala que Deus criou árvores de todo tipo, né? Nós falamos aqui no começo, árvores frutíferas, árvores agradáveis à vista, né? E você imagina quantas árvores deviam ter lá no Éden? Eu acho que só de espécies que o ser humano já descobriu, existem mais de 3.000 espécies de árvores. Então veja, se hoje na Terra existem 3.000, nenhuma espécie nasceu depois disso. No mínimo que devia ter lá, se tivesse um exemplar de cada espécie, deviam ter mais de 3.000 árvores no jardim do Éden, certo? Mas Deus falou: olha, você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas todo o resto era deles. E o diabo, qual que é a tática do diabo? Foi mostrar aquilo que eles não tinham. Em vez deles olhar para 2.999, foram chamar a atenção para a única que eles não podiam. Você está me entendendo? Então o diabo, ele sempre está tentando nos chamar a atenção, nos desviar daquilo que Deus nos deu. Quer dizer, Deus tinha dado tudo, menos uma. Então o diabo foi focar naquilo que era, né? Então a questão do diabo é chamar a nossa atenção. Então veja, Deus te deu a justiça. Agora o diabo quer que você fique preocupado com o seu pecado. Gente, seu pecado é tão pequeno perto da justiça de Cristo. É mais ou menos essas 3.000 árvores contra uma, sabe? Mas ele quer te prender, te chamando a atenção para o detalhe. Então rejeite toda a introspecção. A vida cristã é olhar para Cristo e não olhar para si mesmo. Quanto mais olhamos para Cristo, nos esquecemos de nós mesmos, né? Nós somos cheios da vida e também somos transformados de glória em glória. A justiça dele é que nos faz justos, e não o nosso próprio bom comportamento e das boas obras, né? Eu falei no domingo passado a respeito de Davi e Golias, né? E é interessante que Davi aparece lá para lutar contra aquele gigante, e um dos irmãos de Golias fala, um dos irmãos de Davi, mas bem que parece irmão de Golias, porque foi acusar Davi, né? Às vezes, você sabe, a acusação vem dos nossos irmãos, né? E um dos irmãos de Davi falou:
bem sei da sua pretensão, né? Da sua arrogância. O que você veio fazer aqui, né? Veja, Davi não foi arrogante. Talvez, sei lá, Davi foi arrogante, porque ele era franzininho que iria lutar contra o gigante. Não, mas fica muito claro quando Golias desafia Davi, e Davi fala assim: olha, você vem contra mim, contra lanças e espadas, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi está falando? Olha, pouco importa quem sou eu, pouco importa quem sou eu estou indo em nome do Senhor Jesus. Então veja, humildade, você sabe que às vezes a gente acha que humildade é se inferiorizar, né? O irmãozinho é tão humilde, né? Porque ele chega lá e fala: eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada. Eu falei, né? Eu não gosto nem de falar no microfone, né? Eu falei que esses dos microfones são os mais orgulhosos, né? Porque ficam preocupados com o que os outros vão pensar. Mas você sabe, humildade não é isso. Humildade não é se fazer menor, nem maior. Humildade é simplesmente não considerar a si mesmo. Se eu sou maior, se eu sou menor, isso não importa. Eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Eu sou abençoado por causa de Cristo, né? Eu tinha muito constrangimento de contar algumas bênçãos na minha vida, né? Porque realmente os carnais ficam incomodados com isso, né? Você sabe, se eu falasse para vocês assim: olha, eu estudei demais, eu conquistei, eu ralei, e hoje tudo que eu tenho foi fruto do suor, foi fruto de muito esforço, de trabalho. As pessoas vão, olha, minhas mãos são calejadas, eu me desgastei. As pessoas vão olhar para você e falar: nossa, você merece o que você tem, né? As pessoas vão até admirar você. Agora, se você falar assim: olha, eu nunca precisei fazer muita coisa, mas as coisas sempre vieram na minha mão, sabe? Eu fui ali, não sei o quê, aí me ofereceram aqui, eu ganhei, aí sem que eu estava pensando nisso, a outra pessoa foi lá e me deu tal coisa. As pessoas vão olhar para você, vão olhar até com raiva, mas sabe, esse é o favor. Sabe, o homem, ele não tem problema com a justiça própria. O problema do homem é com a graça de Deus. É quando você fala da bênção, né? Eu falo: mas você, quem que é você, né? Por que Deus te abençoou? A raiva do homem é essa. Mas você sabe, a verdadeira humildade é quando você não se põe na equação. Então eu tinha muito medo de falar das bênçãos de Deus na minha vida. Mas veja, não fui eu. Então não tem problema, tudo foi Deus. Então não há problema de contar. Mas é claro que aquele que é carnal, ele acha que o pastor é arrogante, né? Porque ele fica falando essas coisas. Porque na cabeça dele, no fundo, eu estou contando vantagem daquilo que eu fiz. Foi algo que eu conquistei. Mas não. Quem entende a graça de Deus, sabe que tudo que ele tem, tudo que ele faz, tudo que ele vive, foi dado de graça. Então ele não tem problema de contar. Porque foi um presente. E tem mais. Deus deu para mim, Ele pode dar para você. Basta você querer. Basta você entender que não é por merecimento. Sabe, Deus não pode abençoar aquele que vive debaixo do merecimento. Sabia disso? É uma afirmação poderosa, irmãos. Estou até com medo agora que eu falei isso. Mas Deus não pode abençoar quem vive debaixo do merecimento. Sabe por quê? O dia que Ele abençoar quem vive debaixo do merecimento, a pessoa vai achar que tudo com Deus é dessa forma. E vai estar o tempo inteiro negociando. Por isso Deus não abençoa essa pessoa, porque Ele ama essa pessoa. E Ele não quer que essa pessoa se relacione com Deus dessa forma. Por isso Deus só pode abençoar aquele que entendeu que não merece. É tudo pela graça. Amém? E descanse no seu representante. Como eu falei, né? Davi e Golias aqui, né? Deus sempre trabalha com representantes. Quando Davi venceu Golias, a vitória de Davi, na verdade, foi a vitória de todo Israel. Não foi só a vitória dele, né? Não era necessário. Vocês sabem, conhecem a história, que foi assim: em vez de um exército lutar contra outro, o que eles falaram? Não, vocês escolhem um representante e nós escolhemos o outro aqui. Quem vem, e só os dois lutam. Não precisa o exército inteiro lutar. E aí o que vencer ganhou a guerra. Então Davi ali não era ele quem estava, ele não estava lutando apenas sozinho, mas a vitória de Davi era a vitória de todo Israel, era o representante de Israel. Então esse princípio também na Bíblia
é o princípio do sacerdote, né? O sacerdote, ele representa todo o povo diante de Deus. Então veja, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele é o nosso representante. Então nós precisamos descansar em Cristo. Lá em 1 João 4,17 diz que tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Sabe, nós temos que entender isso, porque da mesma forma como Deus enxerga Cristo, ele enxerga a sua vida hoje. Amém? Então, se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos. Se Jesus é justo, nós também somos justos. Se Jesus é saudável, nós também somos saudáveis. Se ele é próspero, nós também somos prósperos. Se Jesus está debaixo do favor de Deus, nós também estamos debaixo do favor de Deus. Amém? E, por fim, creia corretamente e seja transformado. Você sabe, a nossa crença correta vai determinar a nossa transformação. À medida que você substitui, você sabe, essas crenças que, veja, qual é o problema hoje? Por que nós temos um comportamento errado? Por causa de uma crença errada que foi colocada na nossa mente. Como eu falei, as nossas crenças foram frutos de um mundo caído, né? De uma mente caída. Então as crenças entraram de uma forma distorcida. Hoje nós estamos apoiados em crenças distorcidas, né? E o resultado das crenças erradas é produzir comportamento errado. Amém? Então, quando nós substituímos as crenças erradas por crenças verdadeiras, nós substituímos o comportamento errado por comportamentos que são corretos. Então, agora, o que nós devemos crer? Nós devemos crer na palavra de Deus. Você sabe, nós acabamos aprendendo a crer naquilo que nós vemos, naquilo que nós experimentamos, naquilo que nós arrazoamos. Mas deixa eu dizer, há uma verdade que é superior a essa, que é a verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos escolher, e veja, voltando ao que nós havíamos lido antes do intervalo, levar o nosso pensamento cativo, ou seja, nós temos que ter uma decisão. Sabe, às vezes a sua mente fala uma coisa, e eu não estou falando para você negar a realidade, mas eu estou dizendo que você deve ensinar a sua mente que existe uma verdade superior, que é a verdade da palavra de Deus. Nós devemos ficar com ela. Então, quando você crê corretamente, quando você crê na verdade da palavra de Deus, aí verdadeiramente você começa a expressar um comportamento diferente. Crer corretamente é importante porque todo comportamento é resultado de uma crença. Uma crença errada sempre vai produzir comportamento errado. Não existe crença neutra, pois tudo aquilo que nós cremos vai produzir um estilo de vida como resultado. Lembra que eu falei aqui no começo que muitos crentes acreditam que o propósito de Deus é a salvação do homem. Então veja, não existe crença que não produza um comportamento, né? Então, se ele crê que o propósito de Deus é só a salvação do homem, qual que é o resultado? Qual que é o comportamento? O que eu falei para você? Agora que eu me converti, eu vou sentar aqui e esperar Jesus voltar, não tem mais nada para eu fazer. Então não existe ensino neutro, não existe crença neutra. Toda crença, todo ensino, tudo aquilo que você aprende, ela vai produzir um resultado, um comportamento na sua vida. Se você está ansioso, por exemplo, isso é sinal que há uma crença errada na sua vida. Se a pessoa acredita que Deus somente abençoará se ela for merecedora, ela será tomada de muita ansiedade no meio de um problema, pois teme que não seja boa o suficiente para merecer a bênção de Deus. Mude a sua crença sobre o Pai e a sua ansiedade vai desaparecer. Então tudo é a maneira como nós cremos, né? Jesus, em João 14, fala assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor. Então você sabe, essa palavra vida eterna também foi uma infelicidade, a tradução, porque no original é Zoe. Zoe não é vida eterna, porque você sabe, até quem não tem a vida de Deus, a vida dele vai ser eterna, vai ser no inferno, mas continua sendo eterna.
A tradução de vida eterna, na verdade, a tradução de Zoe, Zoe é a vida com o qual o próprio Deus vive. Então, essa vida abundante, essa vida sobrenatural, essa vida extraordinária, qual que é? Que te conheçam a ti, Senhor. Então, conhecendo a Deus, é a maneira como nós desfrutamos dessa vida abundante. Amém? Verdade e graça. Uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade. Mas o que é a verdade? Né? A resposta dessa pergunta é o que tem poder de transformar. A verdade é o evangelho da graça. João 1,17 diz assim, que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Olha que interessante, a lei foi dada, porque a lei era uma coisa, era um objeto, foi escrito em tábuas de pedra, mas a Bíblia fala, João aqui fala que a graça e a verdade vieram, porque a graça e a verdade são uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a verdade, então ela veio até nós. Percebe a diferença? Mas aqui uma coisa está em oposição à outra. De um lado você tem a lei, então veja, a lei não é a verdade. Uau, isso é fantástico, mas não é, porque ele está falando em oposição. Se por um lado a lei foi dada por Moisés, por outro lado a graça e a verdade vieram, ou seja, a verdade está do lado da graça, e não está lá com a lei de Moisés, porque você sabe, a lei ela tem o poder para manifestar o pecado. Você sabe, a lei ela tem o poder de falar que você está errado. Você olha para a lei e você chega à conclusão de que você está em pecado, que você está errado, que você não dá conta de cumprir o padrão de Deus. Mas a lei não é perfeita. Por isso a Bíblia fala, lá em Hebreus diz que a lei, ela apesar de ser santa, foi dada por Deus, ela não é perfeita, que se não fosse assim, Deus não precisava fazer uma nova aliança. Mas agora a Bíblia fala que a graça veio, e junto com ela a verdade. Então a lei, ela te fala que você não dá conta, que você não pode, mas a Bíblia fala que a verdade está ao lado da graça. Então a verdade qual que é? A verdade hoje é que você foi salvo, que você foi justo, que você foi favorecido e foi abençoado. Então a verdade, ela é a graça de Deus e não o pecado. A verdade é quando nós olhamos para Cristo. A graça e a verdade andam juntas. Cristo é tanto a verdade quanto a graça. Se queremos desfrutar da graça, precisamos andar na verdade. Se quisermos ser verdadeiros, né, precisamos andar na graça. Você sabe, a gente tem essa mania de falar assim, né? Quando alguém nos chateia, a gente precisa falar assim, eu preciso falar umas boas verdades para aquela pessoa. Agora, que verdades que a gente, quando está com raiva, quer falar para a pessoa? Você é um irresponsável, você não faz as coisas direito, não é? Essas que são as boas verdades que a gente gosta de falar, né? Mas qual que é a verdade? A verdade é que, se for um irmão, é claro, né? A verdade é que você é uma nova criatura, que você foi abençoado, que você é justo em Cristo Jesus. Essa que é a verdade, e não aquilo que nós queremos dizer como verdade, né? Que muitas vezes é a condenação, que é a lei. A lei não é mais a verdade nos dias de hoje é a graça do Senhor Jesus. Amém? Agora olha que interessante, Jesus falou, olha, a verdade está ao lado da graça, não da lei. Observe que os fariseus sabiam a Torá de cor, os fariseus conheciam a Bíblia de cor, né? Mas mesmo assim, eles não conheciam a verdade. Jesus disse para os fariseus o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Agora, que verdade é essa que os fariseus não conheciam? O fariseu conhecia a lei de cor. Então,
a verdade não é a lei. Porque se fosse a lei, os fariseus conheciam. Mas qual que é a verdade que liberta? É Jesus Cristo. A verdade que liberta é a graça. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas querem viver segundo os preceitos da lei, julgando com isso ensinar a verdade. Então, tem igrejas que são extremamente legalistas, Estava vendo, às vezes a gente recebe pelo WhatsApp algumas coisas curiosas, tinha lá uma igreja dos 10 mandamentos, não era alguma coisa assim, Andressa? Eu mostrei para você, igreja mosaica, alguma coisa assim, dos 10 mandamentos, e eles acham que eles estão com a verdade, mas a Bíblia fala que a lei não é mais a verdade. Talvez ela foi verdade durante aquela dispensação, mas hoje a verdade é a graça, é Cristo Jesus. A verdade hoje é a graça de Deus, essa é a verdade. Então o diabo, ele ainda usa o quê? Veja, o diabo, ele é astuto, ele usa a própria palavra de Deus para nos condenar, porque a Bíblia fala que a letra mata, então ele usa a própria letra, mas ele usa uma verdade que não é mais a verdade para os tempos de hoje, ele usa a lei para nos condenar. Então ele pega algo fora de contexto para nos acusar, ele pega a própria palavra de Deus para nos acusar. Mas deixa eu dizer, a verdade hoje é outra, a verdade hoje é a graça de Deus. E para finalizar, 7 princípios que eu coloquei aqui para a gente compreender como que a mudança da mente produz transformação da alma. Primeiro, todo comportamento é baseado numa crença, Estou resumindo aqui o que nós já falamos, Então, toda atitude, tudo aquilo que nós fazemos é baseado em valores. Por isso nós precisamos renovar a nossa mente. Nossas ações são frutos da nossa crença, conteúdo do que cremos. Não adianta tentar mudar o comportamento sem mudar a nossa crença primeiro. Segundo, atrás de cada pecado há uma mentira que eu acredito. Você sabe, o pecado são comportamentos. Então, por trás de cada comportamento errado existe uma crença errada, uma mentira que foi colocada na sua mente e precisa dar lugar à verdade da palavra de Deus. Terceiro, toda mudança começa sempre na mente. Não adianta você querer transformar comportamento, você precisa mudar a mente, mudar a forma de pensar, mudar a forma de enxergar as coisas, buscar a renovação da sua mente, através da palavra de Deus, através da contemplação do Senhor, através da comunhão no Espírito. Quarto, mudar a mente é mudar as crenças, Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Quinto, o termo bíblico para mudança de mente é arrependimento. Todas as vezes que você lê arrependimento, não fica, não vai achar mais que é ficar se remoendo nas coisas que você já fez no passado. Não, esse é o arrependimento que o diabo quer que você tenha, porque você ficar remoendo, você está olhando para si mesmo. Arrependimento é mudança de mente, e quando você muda de mente, você muda de atitude. Sexto, mudança de comportamento é o fruto do arrependimento, é um fruto, é algo que vai acontecer espontaneamente, não é resultado do nosso esforço humano, mas é uma consequência de quando você muda a forma de pensar. E sétimo, para saber a crença de uma pessoa, basta observar suas palavras e atitudes, Você é resultado daquilo que você crê, daquele software que está rodando na sua cabeça. Então, todas as suas reações, todas as suas atitudes, todo o seu comportamento, ele é resultado do software que está rodando na sua cabeça hoje, Resultado das suas crenças. Amém? Bem, então, quando nós falamos da transformação da alma, agora nós demos uma resumida, mas que você entenda que é um processo que começou no dia que você se converteu. Espero que nos dias de hoje ele vai ganhar uma velocidade um pouco maior, mas da importância de você se expor,
né? Falar de uma forma muito respeitosa e santa, mas é como se as coisas de Deus fossem um material radioativo, e à medida que você se expõe a ele, você começa a absorver também. Então, a importância de nós nos expormos ao ensinamento, ao culto, à oração, ao tempo de meditação, ao tempo de contemplação do Senhor, isso vai produzir na gente uma mudança de valores, uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, né? Que isso vai ser expresso de uma forma exterior em todas as áreas da nossa vida, né? E essa talvez seja uma das características mais visíveis na vida cristã, né? É a nossa mudança de caráter, né? A nossa transformação de alma, né? Talvez seja a parte onde as pessoas mais notam a nossa vida cristã, sejam nas nossas atitudes, no nosso falar, na nossa maneira de pensar. E para que você possa experimentar tudo aquilo de bom e agradável do Senhor, é importante que você seja transformado, que você se dê a essa transformação. Então, que essa seja o nosso desafio, né? A nossa meta de vida cristã, essa substituição de valores, para que nós possamos entrar em Canaã, para que nós possamos desfrutar das coisas do reino do Senhor. Amém?